Ó, boa noite a todos. É um prazer muito grande para a Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro estar promovendo mais esse encontro, mais uma live. Nós temos aqui o compromisso de manter a educação médica continuada e a formação do médico fisiatra. Hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo a professora Lívia Borgnetti, uma médica muito dedicada, que já há bastante tempo vem fazendo um trabalho muito bom na UFRJ e que vai falar sobre o processo de reabilitação, considerações sobre o processo de reabilitação. É uma médica muito experiente, chefe de serviço, e que vem fazendo um trabalho brilhante já há algum tempo no Rio de Janeiro. O doutor Sandro Dorf, professor também da UFRJ, também um médico exemplar, chefe do Hospital do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com uma experiência e uma dedicação muito grande na fisiatria do Rio de Janeiro. Vai tecer alguns comentários sobre a síndrome dolorosa miofascial. Médico também da UFRJ, com serviços prestados a toda a comunidade aqui do Rio de Janeiro. E para finalizar a nossa palestra, vai ter o Dr. Roberto Naon, médico do esporte, ortopedista, e já foi até coordenador médico do COB, com experiência muito grande, e trazendo uma novidade para todos nós fisiatras, que é o assunto relacionado à mecanofisiologia laser. Então, parabenizar também a doutora Patrícia Dafon, que é a nossa diretora científica, e agradecer ao apoio institucional do Dr. Hilton Koch, da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Boa noite a todos. Estamos todos muito ansiosos para começar a assistir essas palestras. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu vou convidar a professora Lívia para começar a sua palestra. Eu peço a todos que mantenham o microfone mutado e as perguntas podem ser enviadas pelo chat ou, se não, ao final das palestras podem ser realizadas, que vão ser respondidas. Patrícia, obrigada a todos. Queria agradecer o convite e espero que dê tudo certo. Vocês estão conseguindo compartilhar a tela? Ainda não. Sempre começa com essa dificuldade, não é? Meu Deus do céu, sempre. Eu queria... Vamos lá. Na Patrícia, parte de baixo tem uma setinha verde. Você clica ali, porque está liberado. Está liberado? Tá. Então, ó, chat, participante, invite, record, stop vídeo, livre. Patrícia, me ajuda aqui. Compartilhar a tela. Vídeo setting. Deu? Ainda não. Share screen. É isso que eu estou procurando. Aqui, ó. Na parte de baixo da sua tela, deve estar embaixo. Então, eu já estou no share screen. Sempre, o começo é sempre emocionante, né? Bom, vamos começar assim mesmo. Meu Deus, o que faz? Então, eu estou com a tela cheia, olha. Ainda não, né? Não. Lívia, você quer inverter a ordem? Você prefere? Inverte, Sandro, inverte, porque eu não sei o que está acontecendo, tá? E eu tento aqui com a Patrícia. Eu tento com você pelo WhatsApp, tá bem? Tá, valeu, obrigada. Eu vou ver onde que eu estou errando aqui, tá? Tá bom. A minha tela, estão vendo? Okay. Sim, a sua sim.
Estou vendo a sua. Bom, quando puder começar, Patrícia, me avisa. Pode? Pode começar, Sandro. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro, na figura da doutora Patrícia e do nosso presidente, do doutor Adilson. E eu vou abordar um tema que procurar falar sobre síndrome dolorosa miofacial, né? Tanto aspectos clínicos quanto aspectos funcionais, que é o quanto de incapacidade essa síndrome ela pode ocasionar no sujeito, e geralmente é extremamente incapacitante, né? Bom, eu começo essa apresentação falando da definição. Trata-se de uma afecção dolorosa que acomete músculos esqueléticos, né, e se caracteriza por dor, pontos gatilhos e bandas tensas no músculo afetado. Então, o que a gente pode destacar dessa definição? Que é uma patologia que acomete o sistema músculo-esquelético, e o principal que a gente vê no exame físico são pontos gatilhos e bandas tensas. A etiologia ainda é algo controversa, né? A medicina tem estudado bastante a questão da síndrome dolorosa miofacial, mas a etiologia ainda é controversa. O que se sabe é que ocorre uma fadiga, do ponto de vista de fadiga muscular, com uma isquemia muscular localizada. Hoje em dia, a fisiopatologia, né, da síndrome dolorosa miofacial já se sabe que não é só um fenômeno de dor muscular isolada, e sim ocorre uma isquemia daquela fibra muscular de forma localizada e que está associada à postura inadequada mantida e a estresse emocional. Ou seja, se eu fosse elencar dois fatores etiológicos principais para ocasionar essa etiologia, essa isquemia no músculo, seria uma postura inadequada, o fator postural, mas sem dúvida eu não posso esquecer do fator emocional, que é o estresse. Aspectos individuais sempre têm que ser abordados, né? Como, por exemplo, a constituição física do sujeito, o gênero também tem relação, o perfil comportamental. Então, eu preciso entender na minha consulta médica quem é aquele sujeito, onde ele vive, o ambiente que ele está, para que eu possa ter um perfil comportamental e de condições estressantes que podem ser o gatilho dessa dor miofacial naquele sujeito. Também é importante ver um ambiente laboral, ou seja, onde ele trabalha, como é esse ambiente. Às vezes é um ambiente extremamente estressante, com cobrança de meta, né? E o contexto familiar, né? Então, o contexto familiar também tem que ser abordado na nossa anamnese como médico fisiatra. Então, não dá para fazer uma anamnese em 5 minutos se eu quero ter um olhar amplo que eu consiga abordar todas essas áreas. Eu preciso de tempo e vínculo na minha anamnese. Então, a fisiopatologia. Já se sabe que a fisiopatologia da dor miofacial, ela depende de uma atividade contrátil mantida e não controlada, que leva a um elevado consumo energético, e a fisiopatologia da dor está associada a esse colapso da microcirculação local daquela fibra muscular, ou seja, vai havendo um colapso, vai havendo liberação de ácido lático, e aí sim que há a dor. Esse colapso da microcirculação, ele vem logo a seguir um espasmo muscular com um processo inflamatório local e uma sensibilização neuronal daquela medula espinhal e tálamo com aumento da área e da intensidade dolorosa. Então é interessante que isso acaba gerando um ciclo que, se não for quebrado, esses pontos gatilhos de contratura ficam o tempo todo sendo reativados. E quais seriam os músculos mais comumente acometidos, né? Eu tirei essa tabela de um tratado de dor, síndrome dolorosa miofacial, e é interessante, se eu pudesse destacar um músculo, eu procurei aqui destacar o trapézio. Por que eu destaquei o trapézio? O trapézio, ele é um músculo que mostra muito o estado tensional do sujeito, né? Eu costumo, nas minhas aulas de semiologia, dizer para os meus alunos assim: você quer saber se uma pessoa está tensa, você vai no trapézio dela. Oi, tudo bem? Com o senhor, você vai... Pega aqui no trapézio. Se o trapézio estiver bem tenso, aquilo denuncia um componente de estresse, de ansiedade. Pode ter um componente misto, depressivo, ansioso, mas o trapézio é um músculo que entrega muito do nosso emocional. E o trapézio, ele também está associado muito a fator postural, né? A gente, quando fica com uma postura muito cifótica, com a cabeça projetada para cima, a gente também leva a uma sobrecarga dos trapézios.
Então, assim, de toda essa musculatura, eu dou um olhar especial sempre no meu exame físico para os trapézios, e é um local comum de ter pontos gatilhos. Então, o que a gente tem na dor miofacial, no caso da dor miofacial vertebral, que eu estou dando um maior destaque aqui, lembrando que a dor miofacial pode ocorrer em qualquer local onde haja sistema músculo-esquelético, mas no caso aqui a miofacial vertebral, que é a mais comum, eu vou ter presença de contratura muscular e dos chamados pontos gatilhos, que são os trigger points. O que isso traz de interessante? Esses pontos gatilhos são aqueles pontos, aqui eu procurei mostrar um mapa aqui à direita, né, onde você, palpando, você sente como se fosse a fibra muscular estivesse embolada. A impressão que dá que está palpando um isopor por dentro da fibra muscular. E aquele ponto onde você palpa, ele pode irradiar, e geralmente irradia, para uma região que hoje em dia já está mapeada, chamada um mapa de dor miofacial, que são pontos de irradiação, locais de irradiação, quando você palpa esses chamados trigger points. Então, os fatores que já se sabem, que estão muito associados, voltando, fator tensional, fator postural e de sobrecarga muscular. São esses 3 fatores. Se eu fosse falar do ponto de vista epidemiológico, né, de características clínicas, o predomínio, maior incidência é no gênero feminino, a idade de maior incidência de 30 a 49 anos. Tá? Então, é o perfil que normalmente procura a gente no consultório, no nosso ambulatório. Geralmente vem acompanhado de outros distúrbios, como, por exemplo, distúrbio do sono. Então, é importante nós, na anamnese, também avaliarmos como está a qualidade do sono desse sujeito, não só, lembrando que aquela insônia primária, que o indivíduo custa dormir, ela está mais associada à ansiedade do que aquela insônia que é secundária, que o indivíduo desperta ao longo da noite, a fadiga, síndromes depressivas, e lembrando que as regiões mais comuns são a cervical, cintura escapular num todo e região lombar. E o que eu acho de interessante trazer aqui para a gente discutir depois? A síndrome dolorosa miofacial vertebral, né, é que o perfil desse paciente é geralmente um paciente que chega para a gente com uma carga de estresse muito alta e, de certa forma, frustrado. Por que frustrado? Porque normalmente ele já rodou em vários colegas médicos que pediram uma série de exames e o resultado que vem para ele, muitas vezes, é que os exames estão absolutamente normais. E aí, o que a gente faz com uma patologia que os exames complementares estão normais? Eu não valorizo? Resposta errada. Claro que eu valorizo. Eu tenho que valorizar aquela queixa do sujeito, ele sente, aquilo é incapacitante e existe. No exame físico, se nós palparmos, a gente vai ver bandas de tensão muscular, pontos de contratura, mas o fato de não ter, muitas vezes, exames complementares que comprovam aqueles sintomas, deixa um paciente muito frustrado. É comum ouvir, poxa, eu acho, será que isso tudo é da minha cabeça? Será que não é? Então, na verdade, isso nós precisamos primeiro acolher aquele paciente, né, atender e, quando possível, tratar. Então, a gente tem que seguir essa sequência, sempre acolher, valorizar aquela queixa do sujeito. Então, o diagnóstico da dor miofacial, ele depende muito do exame clínico e do exame físico. Eu gosto muito de fazer uma analogia hoje que nós estamos vendo com o Covid. O Covid também é muito parecido com isso, ele depende muito do exame físico para você fechar um diagnóstico, né, comparando com o momento atual. Então, a síndrome dolorosa miofacial, ela precisa que você, no seu exame físico palpatório, você identifique pontos gatilhos, bandas de tensão muscular, e é claro que você precisa, como médico, excluir outras patologias para fechar somente em síndrome dolorosa miofacial. E se eu tivesse que elencar uma patologia que é um diagnóstico diferencial clássico, é a fibromialgia. Qual seria o diferencial de uma dor miofacial para uma fibromialgia? A dor miofacial, você tem dor geralmente mais localizada, quando você palpa, aquilo gera uma irradiação, né, de trajeto já mapeado de dor miofacial. Às vezes, por exemplo, você palpa um trapézio, gera irradiação para o membro superior, irradiação para o ombro, irradiação para o deltoide. Então, já a fibromialgia, você tem uma dor mais generalizada, com vários pontos que também já estão bem mapeados, você tem que ter vários pontos à palpação, e o padrão é diferente, é uma dor mais generalizada, né? E o interessante é que, apesar de ser uma das causas mais comuns de dor, a dor miofacial que causa incapacidades, esses doentes que apresentam esse tipo de dor, muitos médicos não conhecem essa patologia ainda
e nem sabem como diagnosticá-lo, ou seja, como fazer um exame físico detalhado, osteoarticular, para poder identificar esses pontos gatilhos e essas bandas de tensão. Eu trouxe aqui esse site, que é da Mayo Rehab, nos Estados Unidos, ele está disponível gratuitamente, né, triggerpoints.net, que eu achei bem interessante na minha busca literária. Por quê? Porque esse site ele oferece mapas de pontos de radiação de dor miofascial. Então, quando você vai lá, você digita irradiação para membro superior, qual é o padrão? Se você vai no ponto tal no trapézio, se você vai no ponto tal na lombar, ele tem mapas de radiação, e eu acho que isso pode ajudar na prática clínica, tanto de quem já está habituado a atender, quanto de quem está iniciando nessa área musculoesquelética. Eu não podia deixar de abordar, né, nós estamos num momento de nós aqui fazendo transmissão remota, né, de troca de conhecimento, e os celulares, né, os tablets, os smartphones, e já se tem muitas reportagens, é verdade, a ciência tem mostrado isso, o quanto de impacto esses aparelhos podem levar a posturas viciosas, né, em tempos prolongados. Aqui a gente está mostrando a postura mais comum é abaixar a cabeça para ver o celular. Isso pode gerar como se fosse 30 quilos, já tem estudos mostrando, até 30 quilos puxando a cabeça para baixo. Então, imagina o grau de impacto que isso gera no trapézio e nos músculos paravertebrais se manter nessa postura há muito tempo. Então, hoje em dia, é relevante fazer na sua anamnese o tempo de uso de tela, como essa tela é utilizada, a postura que fica, né? Isso as sociedades médicas têm abordado, inclusive, desde a infância. Tá? O tempo de uso de tela e os malefícios da questão do uso de telas em excesso e a postura inadequada com elas. E aí, falando também um pouco da parte trabalhista, a gente tem as normas regulamentadoras, a 17 particularmente, que leva em conta condições de trabalho, levantamento de peso, transporte de materiais, mobiliários, equipamentos, condições ambientais, organizações. E aqui um detalhe importante, que a nossa legislação fala que poucas empresas cumprem isso à risca, que todo indivíduo que faça uma atividade repetitiva, exemplo, bancário, atividade de digitação, ele tem que ter a cada 50 minutos dessa atividade repetitiva uma pausa de 10 minutos. E se eu pudesse, né, eu acrescentaria não só ter uma pausa para repouso, mas também aproveitar e se alongar. Então, o alongamento ativo também é muito importante, ele está associado com essa pausa prevista em lei. Já se sabe que o alongamento ele dá um relaxamento muscular, né, e provoca alívio de dor. Então, a NR17 determina, né, que o trabalhador ele tem que ter o máximo de conforto, o máximo de segurança e desempenho eficiente. Para isso, eu preciso de uma boa ergonomia, ou seja, o ambiente de trabalho ele tem que estar de forma individual e individualizado para aquele sujeito. A altura da cadeira, o apoio para o cotovelo, o apoio para as costas, a postura retificada para aquele sujeito, a altura da tela na frente dele, do teclado, do apoio para o punho. Ou seja, um universo de ergonomia que não é padronizado. Não adianta ele ir no Google e ver o que é melhor para ele, ele precisa ajustar aqueles instrumentos de forma individual, porque cada um tem um biotipo, cada um tem uma altura, então você precisa ajustar de acordo com as características do sujeito. Bom, tratamento medicamentoso. Anti-inflamatórios, a gente tem um leque de anti-inflamatórios para tratar dor muscular, via oral, intramuscular. Eu hoje em dia associo muito medicação anti-inflamatória tópica também, né, associada inclusive a meios físicos. Nós, médicos fisiatras, usamos muito meio físico antes do anti-inflamatório tópico, porque já se sabe que aquele meio físico, seja um calor, seja a crioterapia, seja a compressa gelada, aumenta o poder de absorção daquele anti-inflamatório tópico, e o anti-inflamatório tópico tem uma vantagem de menos efeitos adversos. O corticoide intramuscular a gente faz, só que ele ainda é controverso o efeito dele na dor miofascial. Mas por que a gente faz? Porque muitas vezes a gente está em dúvida se aquilo é realmente somente componente miofascial e faz um teste terapêutico. Faz uma dose de corticoide intramuscular, vê a resposta terapêutica. Se aquela dor for puramente miofascial, não tem tão boa resposta. Isso é bem descrito na literatura. Miorrelaxantes, a gente tem um leque de miorrelaxantes. O problema dos miorrelaxantes é o efeito ansiolítico, eles induzem muitas vezes o sono como efeito adverso. Não existe assim um melhor miorrelaxante. Eu fiz uma busca na literatura, ciclobenzaprina, ela é muito citada como referência, mas eu não posso dizer que é a única, tem um leque de arsenal de miorrelaxantes. Os antidepressivos, principalmente os tricíclicos, são drogas muito utilizadas, tá, para tratamento, e lembrando que os tricíclicos eles têm que ser usados por um período
mais prolongada, a dose é totalmente diferente do anti-inflamatório, que a gente procura usar num período curto, já o tricíclico, para ele ter um efeito, ele precisa de um tempo de duração maior para causar uma modulação cerebral a longo e a médio prazo. Os ansiolíticos costumam funcionar bem, tanto como miorrelaxantes, quanto também como diminuidores propriamente ditos da ansiedade, porque às vezes você diminuindo a ansiedade dá um efeito miorrelaxante excelente. Então, temos ansiolíticos de curta duração, como o próprio diazepam, como o próprio alprazolam e clonazepam, que já são de duração maior. A acupuntura também está muito bem descrita. Toxina botulínica, eu sou um médico e faço muito toxina botulínica, mas não faço toxina botulínica muito para dor miofascial. Não há um consenso. A toxina botulínica, o consenso dela, ele é bem documentado para espasticidade. Para dor miofascial não é um tratamento de primeira escolha, mas está lá descrito na literatura. Mesoterapia também está bem descrito na literatura, podendo ser um bom caminho terapêutico para dor miofascial. E das intervenções em reabilitação? Então, procurei trazer um pouquinho da rotina do serviço de medicina física e reabilitação do hospital onde eu chefio, que é o Hospital do Corpo de Bombeiros, o HCAP, Hospital Central Aristarcho Pessoa, e como que nós fazemos a abordagem lá. Né? Esse paciente, quando chega no serviço de fisiatria, existe um leque que a gente pode fazer. O fisiatra, como todos sabem, não é um médico que não trabalha isolado, ele trabalha com equipe. Então, eu tenho uma equipe de fisioterapeutas, além de outros profissionais do hospital, que eu lanço mão. Então, a gente tem procedimentos que podem ser feitos. Existe um protocolo que esse procedimento inicia com esse e vai para ele? Não. Isso tem que ser visto caso a caso. Então, o agulhamento, né, pode ser utilizado para desativar pontos gatilhos. O agulhamento eu posso fazer com lidocaína ou sem lidocaína. Você vai no ponto gatilho, identifica, faz um agulhamento geralmente em leque, pode ser feito um agulhamento paraespinhoso também no ponto de origem, quando é vertebral, e costuma funcionar muito bem. Funciona muito bem para todos os pacientes? Não. Tem paciente que tem pavor de agulha, tem paciente que não gosta de ser espetado. Então, você tem que ver o perfil. Ondas de choque também pode ser utilizado? Pode. Nós temos lá no nosso serviço. Essa aqui eu botei de foto, é uma oficial nossa do Corpo de Bombeiro, dentista. Dentista tem uma alta incidência de dor miofascial e ela tinha dores paravertebrais muito fortes, tanto lombares quanto cervicais, provavelmente associada à postura de cirurgião dentista. E é mais um artifício que pode ser utilizado, a ondas de choque, né? E a fisioterapia, a cinesioterapia é fundamental, aquele estiramento do músculo, o ajuste postural, aqui no caso numa mesa de RPG, sendo feito pelo nosso fisioterapeuta. Então é fundamental o enfoque biomecânico para tentar fazer o ajuste de todo esse compartimento muscular. Tá? O acompanhamento clínico ele é feito com regularidade no nosso setor médico. A cinesioterapia, então, ela tem como objetivo a liberação miofascial, além do ajuste postural. Tem várias técnicas de liberação miofascial, não vou me ater a cada uma delas, não é o objetivo hoje. Uma das técnicas que funciona muito bem é a pressão manual nas fáscias musculares, liberando aquelas restrições. Você pode fazer a pressão manual, pode usar algum instrumental para ir liberando manualmente aquela banda tensa. Tá? O estiramento, por que o alongamento funciona muito bem? Porque ele melhora a microcirculação da fibra muscular, ele dá uma sensação de bem-estar, ele desativa os pontos gatilhos de banda tensa e sempre a gente trabalha com orientações domiciliares cinesioterápicas. Lembrando, precisa ter o suporte de profissionais de saúde mental, porque a sobrecarga não é muscular, não é músculo isolado, existe um estresse que não é só físico, como ele é mental. Então, temos um alto índice nesses pacientes de depressão, de ansiedade. Os componentes emocional, eles potencializam as dores articulares, isso já está bem documentado. A identificação precoce dessas queixas na área de saúde mental é fundamental, porque muitos casos se iniciam, tanto de depressão quanto ansiedade, de forma insidiosa, dando poucos sinais. Então, não é raro o médico fisiatra identificar um paciente com componente de ansiedade e depressão, até mesmo com risco de suicídio. Isso não é tão incomum na nossa prática clínica. Então, é fundamental um trabalho de equipe. O ideal é que essa equipe, eu só trabalho assim, tanto na UFRJ quanto no Corpo de Bombeiros, trocando informações, fazendo reuniões de equipe, ou seja, uma equipe de reabilitação multiprofissional com metodologia interdisciplinar. Eu tenho certeza que a professora Lívia vai abordar isso muito bem na palestra que segue. Lembrando que eu acho que o médico fisiatra ele pode ser um grande parceiro do paciente a enfrentar essa dor, e uma dor que muitas vezes os exames estão todos normais, gera muita frustração nesse sujeito. Eu termino, deixo meu e-mail de contato e vou passar a palavra aí para a professora Lívia.
Tô Sandro, muito obrigada pela esclarecedora palestra, objetiva, foi muito bom. Vou passar a palavra agora para a professora Lívia. Vamos ver. Consegui? Sim. Oh, que beleza! O botão apareceu, não é isso? Então, vamos lá. Então, ó. Eu sempre Bom, falar sobre reabilitação para fisiatra é uma tarefa difícil, né? Mas eu queria sempre lembrar que a gente está aqui para lembrar que reabilitação é usar a ciência para o desenvolvimento da funcionalidade visando inserção social. É sempre nesse sentido que eu trabalho, né? O que a gente quer é a inserção social, tá? Quer dizer, essa figura aqui é o ideal, embora a gente ainda tenha muita exclusão. Quer dizer, quando a gente não tem prótese no SUS para oferecer para uma pessoa, tecnologia assistiva, exclusão digital. Eu acho que nós, que trabalhamos em reabilitação, a gente precisa ainda brigar muito para que esse movimento de inserção social realmente aconteça, né? Quer dizer, a gente ainda tem muita trilha pela frente, né? Então, o que a gente precisa entender claramente é que deficiência é uma coisa e incapacidade é outra, né? Então, essa é na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, isso fica bem claro, que deficiências são as manifestações de doenças que causam problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, causando um desvio significativo ou uma perda. Por exemplo, a deficiência é a amputação. O sujeito vai estar amputado. Agora, ele pode ser mais ou menos funcional. Eu sempre dou um exemplo em aula, 2 jovens amputados do mesmo jeito, um super adaptado numa prótese e o outro deprimido em casa, se drogando. A incapacidade é o déficit de locomoção. É nisso que a gente tem que centrar esforço, de reduzir a incapacidade da pessoa com deficiência. E incapacidade é a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa e as suas consequências na participação social, né? A gente tem que entender que sempre a incapacidade pode ser reduzida, tá? Eu acho que essa é a missão maior do fisiatra, né? Lembrar que qualquer um pode ficar deficiente, temporariamente ou permanentemente. As deficiências podem ser progressivas, estáveis, intermitentes ou contínuas. Mas a gravidade da incapacidade não depende só da doença ou deficiência, mas de vários fatores. Então, a gente, fisiatra, tem que ter uma visão mais global do que vai fazer com esse sujeito. A gente tem que entender que cada paciente é diferente do outro, por isso devem ser valorizadas condições físicas, emocionais, sociais, econômicas, culturais, vocacionais e familiares. Quer dizer, o fisiatra tem que ser o sujeito que tem uma visão ampla daquele sujeito, uma visão ecológica, ele e o ambiente, ele e a família. Reabilitação, então, é redução de incapacidade e ganho funcional. Vamos falar de funcionalidade. Eu gosto muito desse quadro. Esse quadro inicial foi feito pelo Gilberto Ribeiro, na época que a gente estava trabalhando no IASERJ, esse quadro foi atualizado. É um esquema simplificado de uma atividade funcional. Eu diria que é aí que a gente tem que estar sempre procurando onde é que está a dificuldade do sujeito para a execução de um ato motor, para a execução de uma atividade funcional. A atividade funcional, ela sempre vai passar pelo músculo. Tá? Você vai ter que sempre usar uma musculatura para executar qualquer coisa funcional. Como é que a gente começa uma atividade funcional? Com desejo, eu quero beber água, eu preciso olhar onde está o copo, todos os órgãos sensoriais vão levar o mundo para o meu cérebro. E aí entram as funções subcorticais, né? Então, desde a entrada até a saída, eu posso ter problema em qualquer uma dessas áreas. E é isso que eu acho que a gente tem que
quando um sujeito chega no consultório com alguma dificuldade funcional, entender em qual dessas áreas ou quais dessas áreas estão comprometidas. Se eu não tiver propriocepção, ou seja, noção de meu corpo, onde ele está, eu vou ficar perdida. A percepção, onde que está... Erros perceptivos, todo mundo comete. Pegar um copo, uma garrafa fosca, se você pensa que ela está cheia e ela está vazia, todo mundo já fez esse gesto de colocar muito mais tônus muscular para a execução do movimento e errar. Então, o sujeito pode ter um problema nesse circuito proprioceptivo, perceptivo, o sujeito pode estar com distúrbio de equilíbrio, o sistema vestibular está alterado, ele pode não estar compreendendo, o copo d'água está na geladeira, ele não entende o que você está falando, ele não se organiza, está desorganizado, atenção, memória. A gente, então, está vendo quanto problema funcional essas pessoas com Alzheimer têm. Os meninos, as crianças com déficit de atenção, como elas não conseguem executar uma tarefa. Então, esse é um quadro geral. Distúrbios psicocognitivos, de ordem cognitiva, as crianças com déficit cognitivo, elas demoram mais para andar, as crianças com distúrbios em área de comportamento se desorganizam, estão mais agitadas ou menos agitadas. E, finalmente, a gente precisa organizar um tônus, uma postura que vai permitir um movimento. Isso tudo vai para o sistema músculo-esquelético, sistema nervoso periférico, vascular, para a execução do ato motor. Então, uma atividade funcional, ela é complexa. E o nosso paciente que não está executando uma função, a gente vai ter que discutir um pouco sobre isso. Então, é nesse sentido que eu resolvi fazer a aula. Porque eu já dou essa aula há muito tempo, eu resolvi mudar um pouquinho o enfoque, até porque eu acho que todo mundo que já me ouviu, já ouviu falar de como eu lido com essa aula, né? Bom, então, existe uma coisa que para você estar nesse mundo, você precisa estar com o cérebro estimulado. Então, uma coisa é a estimulação essencial. É necessária para que toda e qualquer pessoa possa desenvolver seu potencial, seja ela portadora de necessidade especial ou não, tá? Resulta das interações que ocorrem de forma natural entre os seres humanos. Ou seja, pessoas que ficam isoladas. E eu fiquei muito preocupada quando eu li que a surdez no idoso ele é um fator de risco modificável para a demência. Ou seja, essa pessoa ela está sem lidar com o ambiente. Por isso que eu insisto muito, quando possível, que o idoso saia de casa para poder fazer seu atendimento. É muito mais prático que ele seja atendido na casa dele, o fisioterapeuta vai. Mas quando ele sai, vai para algum lugar, ele tem que se arrumar, tem que saber onde está a roupa. Então, estar nesse mundo inclui estimulação essencial. A ideia de estimulação essencial, eu vou voltar aqui, é como... É roubada essa ideia, e as palavras, eu li uma coisa interessante, que as palavras podem entrar em várias áreas do conhecimento, né? Então, a estimulação essencial, de onde se roubou essa ideia? Elas são fundamentais para se estar conectado com o mundo que o cerca, e também para o desenvolvimento neuropsicomotor, assim como aminoácidos essenciais são para a saúde do corpo. O que é? O aminoácido essencial é uma coisa que está fora de mim e que eu preciso ter para poder ter saúde. Foi roubada da professora Heloísa Marinho. Ela foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a discutir o papel do ambiente no funcionamento cerebral, principalmente trabalhando com hipoestimulação infantil e retardo mental. Então, a estimulação essencial é algo que a família, a escola e a sociedade têm que prover. E nós, fisiatras, temos que ver se essa pessoa, às vezes você tem um idoso em que, na realidade, ele não tem uma doença, ele não precisaria de um tratamento específico, ele só está
isolado, ou uma criança que está com dificuldade de inserção escolar, essa pessoa que não tem rede de apoio. Então, não é que a gente não tenha que ver com o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter preocupação, sim, como é que está a ligação desse sujeito com o meio, mas a ação terapêutica é diferente. Então, o fisiatra ele tem que ter um olhar também específico para a ação terapêutica. Essa ação pode ser geral, você cuidar do entorno, o fisiatra tem que lidar com a família, tem que lidar com a escola, tem que lidar com a sociedade, mas essa ação pode ser específica, quando você identifica um problema, a atuação tem que ser específica. Então, o que é tratamento em reabilitação? Então, tratamento já é específico, consiste em intervenções específicas e sistemáticas. Em geral, a gente vai ter que repetir o processo, né? Para pessoas com deficiências e crianças portadoras de distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor, realizada por profissionais habilitados. Quer dizer, então, a reabilitação ela exige uma formação. Por que esse slide eu achei muito interessante a gente lembrar, esse trabalho, eu fiquei muito encantada quando eu li, da distrofia muscular de Duchenne. Esse estudo foi realizado em 2015, no Reino Unido, e mostrou que apenas 13,5% dos nascidos vivos em 1960 com distrofia muscular chegaram até 25 anos de vida. Até hoje, a gente não tem uma medicação específica para distrofia muscular. Só que, atualmente, 49,2% dessas pessoas chegam a 25 anos de idade, isso sem uma medicação específica, isso com cuidados, com as medidas de reabilitação. Mesma coisa com a síndrome de Down. Nos anos 70, a sobrevida era em torno de 10 anos e hoje em dia passou para 50 anos. Então, a gente tem que a funcionalidade, ela tem várias performances, não é tudo igual. Assim, eu fico muito triste quando eu recebo um paciente, vai fazer fisioterapia. Eu acho que nós, fisiatras, a gente precisa avaliar esse paciente e realmente ver o que ser mais diretivo, mais específico. Alguns pacientes precisam mais de exercício passivo, alongamento passivo, fortalecimento, ou seja, cinesioterapia. Outros, com lesão neurológica, uma lesão cortical, ela pede técnicas de inibição. Lembrar que o córtex ele é basicamente um inibidor. Se eu tenho uma lesão cortical, a terapia tem que ser mais com técnica de inibição, facilitação, criança muito AVC, a gente usa muito facilitação, você começa o movimento e o paciente termina. Esses pacientes também precisam se organizar no espaço, no tempo, integração das funções. A gente não trabalha só visão, audição, olfato. O sistema sensorial ele funciona integrado e algumas crianças têm dificuldade de integrar. Estimulação. Muita gente acha que tudo é estimulação. Não. Estimulação, tecnicamente, é aumento do input sensorial. Se eu tenho um déficit auditivo, eu tenho que fazer estimulação. Se eu tenho um déficit visual, estimulação de entrada. Então, o que eu queria é que os colegas pudessem passar para os outros não especialistas que não é tudo igual, tem toda uma técnica que a gente precisa aprender, por isso se faz residência médica em fisiatria, por isso que bom que o nosso presidente, tanto da academia quanto da associação, estão trabalhando na educação continuada. A fisiatria é imensa, eu acho que a gente vai morrer sem poder lidar com tudo. O Sandro trouxe aspectos miofaciais que há anos atrás a gente não conhecia. Hoje a gente vê quanto de dor, incapacidade, o tecido conjuntivo está também sendo muito discutido, né? E aí eu trago uma provocação, que é o que eu tenho recebido muito no consultório: Pilates.
Pilates é um sistema de exercício que utiliza molas e elástico. Nasceu na Alemanha, esse é o senhor Pilates. Então, Pilates não é cinesioterapia, no meu ver. Eu vejo muito paciente que precisa de cinesioterapia e vai fazer Pilates. O Pilates, ele tenta encaixar um sujeito numa sequência determinada. A cinesioterapia é o remédio. A cinésio, a clínica do sujeito que determina o andamento, o que a gente vai fazer com aquele sujeito, né? Então, a cinesioterapia, eu ando muito triste de ver que eu sou encantada por cinesioterapia. Eu acho assim, não tem contraindicação, basta você saber bem biomecânica, né? Então, o que precisa? A cinesioterapia, a gente não pode jogar a cinesioterapia só para o fisioterapeuta ou a terapeuta ocupacional, né? A cinesioterapia, eu acho que a nossa sociedade tem que valorizar muito isso, né? É uma forma de tratamento que utiliza atividade física ou movimentos para favorecer o retorno de uma função músculo-esquelética. A gente viu naquele quadro inicial que qualquer atividade funcional, ela passa pelo músculo. Então, o músculo é o nosso grande órgão, como o coração é o órgão do cardiologista, o pneu é o pulmão, o músculo é o órgão do fisiatra. Eu acho que a gente precisa ter muita noção de como ele funciona, desde o sistema nervoso central até a execução, a periferia. A cinesioterapia parece ser a modalidade terapêutica mais usada no campo da reabilitação, então vamos valorizar isso, né? Ela tem que ser indicada após avaliação do déficit funcional, naquele quadro onde está o déficit funcional. Ela exige um exame osteomioarticular. E o que a cinesioterapia se propõe? Harmonizar as funções agonista, antagonista e sinergista. Quando eu tenho uma espasticidade e a toxina botulínica me ajuda, o que eu tento é harmonizar essa função que está perdida, pois a espasticidade vai aumentar absurdamente o tônus flexor do membro superior, vamos dizer, da musculatura antigravitacional, e vai deixar a musculatura antagonista sem ação e o indivíduo fica preso, sem movimento. A cinesioterapia realmente precisa ser individual e individualizada. Então, natação não é cinesioterapia. Se natação é bom para todo mundo, não é específica. Eu não estou contra a natação, ela é ótima. Andar a cavalo é bom para todo mundo, mas não é cinesioterapia. Então, a cinesioterapia é algo que serve para aquele sujeito, né? Não é que sou contra a ecoterapia de jeito nenhum, mas a gente precisa saber que o que ela faz para todo mundo, né? Então, para a gente começar a encerrar, as intervenções em reabilitação, elas têm o objetivo de reduzir incapacidade, seja de ordem motora, perceptiva, de linguagem ou cognitiva. Então, lembrar que a incapacidade, ela tem várias causas, ela não é só motora. A gente via muito lá, principalmente no IPPMG, a criança com déficit cognitivo, ela vai atrasar a marcha. Só que não é por um problema primariamente motor, é por um problema cognitivo. Ou uma criança com déficit visual vai atrasar o motor. Uma criança com distúrbio de linguagem tem que ter risco de déficit cognitivo, principalmente psicocognitivo. Então, a gente tem que estar sempre preocupado. Eu acho que esses são as 5 maiores intervenções. Acho que é função do fisiatra, a gente tem que se preocupar com isso, prevenção primária de doença mental. O déficit, a perda, ele é fator de risco para doença. Eu coloquei aqui doença, pode ser demais, pode ser transtorno, mas
Isso, a gente pode fazer prevenção primária. Como o Sandro falou, uma dor miofascial, às vezes, ela é um sinal de que o emocional do sujeito está pedindo socorro. O que eu atendo de gente que fala uma coisa e eu vejo outra, eu trabalho muito, eu espero que tenha passado isso para os nossos residentes, com a questão de parceria. O paciente ele tem que estar parceiro. O que eu penso dele, eu tenho que falar para ele, e ele tem que achar que tem sentido, não é? Então, humanizar essa consulta, entender melhor o sofrimento, não só do que ele fala, mas do que ele passa, né? Daí, importância de neurônio espelho. A gente tem que buscar autonomia em AVD. As pessoas com deficiência, elas se tornam muito perda de autonomia, atividade de vida diária. Muitas vezes a gente tem que convencer alguém para ser ajudado e muitas vezes não. A gente tem que ver o que o sujeito pode ou não. Redução de risco de falência escolar. A gente tem que lembrar que nossas crianças têm muita tem muito risco de falência escolar. A deficiência, ela faz um circuito com a pobreza. O sujeito se forma pedagogicamente abaixo do nível e também ele tem dificuldade de encontrar trabalho. Então, a reabilitação ela tem que cortar esse braço dado que a deficiência tem com a pobreza. E eu acho que a gente pode intervir nisso. Então, para a gente fazer... O que é reabilitação? Prevenção de sequela e ganho funcional. É isso que a gente faz. Quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor. A equipe de reabilitação tem que estar habilitada, tem que ter noção. Se você vai trabalhar com um paciente neurológico, a sua equipe tem que estar habilitada para técnicas neurológicas. O programa de reabilitação tem que estar contextualizado, sim. O que é bom para uma pessoa que mora no alto de uma favela, talvez não seja bom para o sujeito que mora no nível do mar. Motivação, eu acho isso a coisa mais difícil. Você motivar um sujeito a fazer um tratamento que é esgotante, 2, 3 vezes por semana, sabendo que ele não vai ficar curado daquilo que ele queria. Ele queria alguma coisa que você não vai dar, mas você tem que melhorar ele. Então, outro dia, um residente da geriatria me perguntou, mas como eu encontro motivação? Como é que eu passo a motivação? Primeiro, você tem que encontrar a motivação de estar naquele trabalho em você. E aí a gente consegue passar para o outro. Hoje, eu atendi uma paciente velhinha que ela... Eu estou com algum tempinho ainda. Uma paciente velhinha que ela fazia cerimonial de casamento, de noivas. Imagina trabalhar com noivas, mãe de noivas, sogras, e casamentos super chiques. E ela estava com muita dificuldade de lidar com as cuidadoras do marido que está com Parkinson. E ela estava desesperada, ela não conseguia. O que eu consegui, numa criatividade, foi explicar para ela que quem consegue trabalhar com noiva, resolver problemas de festa de casamento, ou seja, é quase que consertar um avião em pleno voo, vai ter capacidade para resolver problemas com as cuidadoras, e que a gente estava ali para ajudar, mas que ela tinha capacidade. A motivação, eu acho que é uma coisa que exige muita criatividade da gente. E o médico não pode perder criatividade, tá? A gente precisa estar sempre tentando tirar leite de pedra, mas a gente tem que ter também, né? Não posso chegar no serviço cansada, desanimada, né? Medicação, hoje a reabilitação tem, 500 quilos de medicação. Tecnologia assistiva também ajuda muito, muito, muito. A gente está com uma hora muito boa de reabilitar pessoas idosas precisando de reabilitação, o mundo oferecendo tecnologia assistiva. Eu acho que nosso Rio de Janeiro precisa despertar para a necessidade de ter mais médicos fisiatras trabalhando
para redução do custo social e principalmente para pessoas que saibam trabalhar em equipe. A reabilitação não dá para fazer sozinho, tá? Então, a gente tem que formar equipe. Grupo é reunião de pessoas, mas equipe é um grupo de pessoas unidas para desempenhar uma tarefa. E a gente tem que formar equipe. Sem equipe, a gente não consegue. E é difícil. Eu estou tendo a maior dificuldade de formar uma equipe no HU. Quem sabe? Ainda não perdi a esperança. Então, equipe de reabilitação, ela tem que ter visão de inserção social. O que a equipe percebe? O ser humano é extremamente complexo. Um sujeito sozinho, ele não vai conseguir entender ou vai perder vários aspectos daquele paciente. Entender que nós temos limitação. E quando a gente está em grupo, a gente fica mais sábio e reduz os riscos de erro. Essa charge do Hugo Correia, eu adoro. Eu adoro charges. A gente tem que ter muito cuidado com o fogo amigo. Quantas vezes eu vejo as pessoas achando que vão fazer o bem e estão detonando com a possibilidade do sujeito. O que impede o fogo amigo? O que impede? Não é bom senso, é técnica. Bom senso eu uso quando eu não tenho técnica, quando eu não tenho conhecimento científico. Aí eu tenho que usar o bom senso. Eu não estou contra o bom senso, tem que ser usado. Mas se você tem conhecimento científico, você vai usar a ciência, tá? Para a gente ter uma equipe, a gente precisa de reuniões periódicas. E o melhor método de trabalhar com a equipe, sem dúvida, é a interdisciplinaridade. E não basta reunir pessoas, a interdisciplinaridade, ela emerge do exercício dessas reuniões periódicas. Era isso que eu queria dizer. Espero que a gente possa criar uma discussão. Eu acho esse assunto interessantíssimo. E muito obrigado pela atenção. Obrigada, professora Lívia, pela excelente palestra. E fiquei encantada com suas palavras, né, motivando, trazendo os fisiatras, né, tentando alertar que nós precisamos realmente despertar para a formação de mais fisiatras aqui no Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra agora para o professor Roberto Naum. Professor Roberto. Tudo bem? Eu não consigo botar a apresentação. Está travado para mim. Mas aqui está liberado. É porque a Lívia ainda não... A Lívia eu tenho que desligar. Desculpa, Roberto, me perdoa. Isso, meu Deus. Olha, tecnologia. Pronto. Liberei? Liberou. Perdão. Tinha que ter. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar. E é um prazer estar... Todos estão vendo a apresentação em tela cheia? Bom, é um prazer falar aqui com vocês. Eu não sou fisiatra, eu sou médico do esporte e ortopedista. Então, eu vou contar um pouquinho também qual foi o caminho que eu fiz até passar a estudar um pouquinho mais de laser e um pouquinho mais de mecanofisiologia para contextualizar. E também para fazer um contraponto de duas aulas que inserem reabilitação no lado social, e isso sim é muito importante, um pouco diferente de uma apresentação que coloca tecnologia de ponta e de alto custo, não que uma coisa exclua a outra, mas para a gente tentar trazer um pouquinho dos dois pontos para a mesa, e vai ser um prazer depois discutir com os professores, além de eu ter aprendido bastante nesse momento da atuação de fisiatria. Bom, só para declarar, não tem nenhum outro conflito de interesse, a não ser que na minha clínica em São Paulo nós temos algumas áreas, tanto de fisioterapia, mas algumas áreas de tratamento em mecanofisiologia, tanto onda de choque quanto laser de alta potência e alta penetração. São de fábricas diferentes, mas sim, nós disponibilizamos dessa tecnologia hoje em dia. Mas essa minha pergunta começou antes disso, essa minha pergunta começou quando eu estava no comitê, quando eu ainda coordenava
no Comitê Olímpico, eu fiquei lá por 6 anos coordenando, e eu tinha alguma dificuldade de entender um problema que era oculto à imersão em água gelada, e não era nem mais só imersão em água gelada, era o uso indiscriminado de crioterapia, e isso é uma câmera que existe, tá? Feita de uma atleta, essa imagem especial não era no Brasil, mas isso já de muito tempo existia essa cultura, mesmo com publicações mostrando que não tinha ganho, e muito pelo contrário, dependendo de quando fosse feito, isso tinha algum prejuízo. Então isso me motivou a voltar à academia e a pensar, a entender por que isso não tinha resultado, e a pensar no doutorado à época. Então daí veio a minha pergunta, veio inicialmente como contra a cultura e uso indiscriminado da crioimersão. Isso começou no COB, muito anterior a esse momento, e junto eu acabei identificando o abuso de anti-inflamatório. O médico do esporte e o ortopedista que basicamente está preocupado com o retorno do atleta amanhã, como se depois de amanhã a competição fosse a última competição. Então, o uso indiscriminado de anti-inflamatório acaba sendo usado, isso causava um problema, isso é bastante documentado, não só os efeitos colaterais conhecidos, mas outros menos conhecidos, e aí passou a me motivar muito o papel do macrófago, principalmente tipo 1 e tipo 3, e principalmente das células satélites no quanto atrapalha a endonucleação ou o aumento de número de células, dependendo de como a gente queira colocar isso, que no fundo quer dizer a mesma coisa, após um estímulo que deveria causar aumento do músculo, passa a ser inibido pelo anti-inflamatório. Ao mesmo tempo, a queixa de DOMS é muito comum no esporte, então isso faz parte do meu dia a dia, e fazia muito parte no Comitê Olímpico, porque é o local onde o limite mais acontece, atletas de ponta. A diferença entre o limite e a capacidade é o ponto imediatamente anterior aonde eu vejo a ruptura. Então, no esporte de ponta eu via muito isso, com essa característica terapêutica sem base científica e largamente utilizada por N motivos. Outras mialgias também eram bastante conhecidas, principalmente as relacionadas à atividade física de alta intensidade, a estresse, a assédio, seja moral, seja um outro tipo de assédio muito comum no esporte de alto desempenho. Então, esse tipo de coisa aparecia, como dor miofacial e pontos em gatilho. Onde eu tinha uma fisioterapia, tenho até hoje, a coordenação de fisioterapia se mantém a mesma, desde a minha saída nada foi mudado, e é um grupo de fisioterapeutas com uma capacidade, com um leque de terapia muito bom, e, por exemplo, cinesioterapia de todos os níveis era feito. É feito no aquecimento, no desaquecimento, na sala de fisioterapia. E anti-inflamatório já tinha uma definição que não era uma opção. E nesse momento, mergulhando um pouquinho, tentando fazer minha apresentação um pouco mais objetiva, quase sempre a gente batia na literatura com crise energética, com a teoria da crise energética, foi citada brilhantemente na primeira apresentação para os pontos em gatilhos e a dor miofacial, e a DOMS guarda uma certa analogia. Então eu tinha esse problema e fui buscar alguma coisa na literatura para tratar. Só para lembrar, e essa é a base da minha pergunta, por que anti-inflamatório é usado indiscriminadamente? Isso é um algoritmo, existem alguns, mas esse algoritmo mostra somente um output de uso do anti-inflamatório, e convido a qualquer colega que tenha vivência em esporte de alto desempenho, não na boa prática, mas infelizmente na prática da maioria, onde isso é usado em cada um desses outputs e não no único que deveria ser usado como proposto na literatura por esse algoritmo. E o motivo está por trás disso. O motivo está que é a inflamação, que é a parte anti-inflamatória da cadeia inflamatória, sendo mais didático do que bioquímico nesse momento, é a que promove parte da adaptação à atividade física. Então, o ato de interromper isso, em última instância, isso para o esporte é muito coerente, atrapalha, como se freasse a progressão da atividade física, dado o estímulo de eustresse por um exercício bem prescrito. E se a gente resumir sob o ponto de vista muscular, e esse é o meu foco de estudo, é exatamente nesse ponto que se tem, que em qualquer momento se faz um anti-inflamatório,
o anti-inflamatório freia ou atrapalha de forma significante essa cascata de eventos e, para qualquer motivo, a gente acaba atrapalhando e ou mantendo o atleta com dor. E, apesar de a crioimersão ter menos efeitos colaterais, ela também guarda esse efeito colateral especificamente na célula satélite. Então, como tratar era um problema, seja lesão ou não lesão, mas basicamente um estado inflamatório pós-atividade física, onde eu não queria de forma nenhuma, se não fosse lesão, cicatrização ou substituição por tecido de reparo. Bom, só lembrar o que acontece, esse é um outro esquema, na verdade, isso é um desenho do músculo da diferença de usar ou não anti-inflamatório, onde eu tenho muito mais um tecido, se eu uso cronicamente, eu tenho muito mais um tecido fibroso do que o tecido muscular propriamente dito. Então, essa era a minha briga, basicamente contra os anti-inflamatórios, mas também contra o abuso de crioimersão. Então, já existiam algoritmos dizendo para a gente como não usar, basicamente, quais eram os efeitos colaterais, a despeito de muito colega virava e falava, não, mas o atleta está com dor, ele precisa treinar no dia seguinte. Como se realmente isso fosse a preocupação na saúde. Então, isso é uma outra discussão entre aonde esbarra a ética profissional para competir a qualquer custo e aonde deveria ser a preocupação médica do esporte é saúde, ou o esporte é o máximo do exercício, mas promover um atleta com mais performance a qualquer custo não deveria ser exercício da medicina. Mas, transcendendo um pouco disso, a gente podia pensar, ok, mas como tratar? Será que existe alguma forma? Então, daí veio a pergunta, e a pergunta primária veio com a resposta no tratamento por ondas de choque. Ok, ele tem literatura, então ele sim age na parte da dor, ele não atrapalha a parte anti-inflamatória da cascata inflamatória e todos esses efeitos colaterais que nós vimos não é observado no tratamento para dor de onda de choque, inclusive com experiência em atletas e em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa experiência começou fora do Brasil, mas ela aconteceu no Brasil, inclusive alguns dos colegas que estão aqui conosco hoje participaram e trataram atletas durante Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, essa foi uma primeira resposta, com uma pequena dificuldade. Muito difícil tratar atletas com dor, principalmente em fase aguda, com ondas de choque, mas essa foi a nossa primeira proposição naquele momento. Isso foi usado no COB, o Comitê Olímpico adquiriu uma máquina para tratamento de onda de choque. Os profissionais fizemos toda a formação, inclusive a certificação, e eu, por exemplo, hoje sou membro da Sociedade Brasileira depois de ter feito toda a formação, e só depois disso nós passamos a tratar. E isso foi concomitante ao departamento de fisioterapia. Então, eu estou colocando a foto da minha sala, a primeira à esquerda, à época, e a parede dessa sala atrás é a parede da fisioterapia, ao fundo é o ginásio de cinésio e o ginásio de treinamento. Isso era bastante feito junto com a fisioterapia, absolutamente junto. E, em algum momento, a fisioterapia usava laser de baixa energia e já tinha documentação para o laser de baixa energia ser um facilitador, principalmente para dor o tratamento com onda de choque. Tudo isso para dizer que base fisiológica existia para tratar com laser de baixa energia à época, e nós, à época, já começamos a tratar aqueles rascunhos, eram rascunhos feitos para a dosimetria do laser, entendendo que o tratamento seria feito basicamente com a onda de choque. Mas isso me levou a estudar laser de alta energia. Eu acabei tendo um contato com um colega que sim estava pesquisando isso, e a gente decidiu mudar o meu doutorado, eu junto com o meu orientador, para fazer uma pesquisa dos princípios fisiológicos, já que a literatura trazia o tratamento isolado com laser e ou
o tratamento concomitante. Então, basicamente, o que a gente tinha era uma resposta em entrega de energia para lesão celular e ou para DOMS, esse é a minha área de interesse, mas a dor miofascial é secundária ao tratamento, do qual não se caracterizava por DOMS, e sim por dor miofascial secundária ao estresse do treinamento ou ao estresse psicológico gerado pelo treinamento, passou a ser uma área de bastante interesse. A nossa estatística subiu o suficiente para eu mudar a tese e estudar isso um pouquinho mais. E aí, não só falando da energia como um todo, mas mergulhando no uso do laser, e aí do laser de alta potência para isso. E aí vale uma ressalva, apesar da termodinâmica jurar para a gente que toda energia é igual, e quando a gente fala de laser, eu trouxe todas as utilizações de laser pelo ser humano e todos os espectros que nós temos, mostrando que isso é infinitamente maior ao esquema clássico que nós, em medicina, acabamos abordando, mas seja uma forma, seja outra, seja de baixa energia, seja de alta energia, a grande diferença inicial é a entrega de energia. Então, a gente tem uma linearidade entre o quanto um aparelho tem capacidade de entregar energia e o quanto essa energia é absorvida por tecidos superficiais e por tecidos profundos. A definição do cromatóforo, que é uma nomenclatura típica do laser, em última instância, é só a capacidade de algum tecido, seja ele qual for, pela cor, de absorver aquela energia. E, em termodinâmica, energia é tudo igual. A grande diferença é que em biologia, em mecanofisiologia, energia não é tudo igual, e para o tecido ósseo, por exemplo, é o jeito mais fácil da gente exemplificar que a energia mecânica causa uma modificação diferente de outras energias. Bom, tipo de laser, fácil a gente entender, ele passa por parâmetros físicos, a gente trabalha com 1 watt é 1 joule por segundo, então é um jeito interessante de entendermos de quanto mais watts, menos tempo é o tratamento, mas um pequeno detalhe, o gráfico acima mostra para a gente que quando eu tenho uma energia baixa, muito dessa energia fica na superfície. Então não é só quanto mais energia, mais rápido o tratamento, é provavelmente e comprovado, quanto mais energia, mais profundo é esse tratamento. Principalmente se eu uso um artifício de pulsar essa energia, porque eu perco menos energia em calor. Mais uma vez, lembrando de termodinâmica, a energia sempre se dissipa em calor, e no caso do tecido, se eu tenho muito calor, eu efetivamente queimo o tecido. Então aí está a dificuldade e, obviamente, o perigo de tratar com laser em alta energia. A gente classifica a energia e como tratar com laser em joule por centímetro quadrado. A grande diferença é a entrega de energia, são os equipamentos de uso exclusivo médico ou de uso médico e do fisioterapeuta. A relação é do output, essa relação é linear, mas a relação de profundidade não. Então é um pouco do que eu queria deixar bastante claro, não é a mesma coisa fazer 10 vezes mais tempo laser de 10 watts versus o laser de 1 watt. Então isso realmente não é a mesma coisa, a penetrância é muito maior, seja quão maior a intensidade do laser. Então é isso o que o slide traz isso para a gente. E o jeito de entender isso é a dissipação. E a dissipação é sempre em calor, ela sempre se faz do mais superficial para o mais profundo, ou do tecido com maior absorvância para o tecido com menor absorvância. O intervalo terapêutico na literatura é extremamente amplo, mas ele está descrito em toda essa gama de intervalo, dependendo da profundidade e ou dependendo de outras características físicas, por exemplo, a cor da pele do indivíduo. Algumas evidências bibliográficas, então já mergulhando nas evidências em si do que eu queria colocar para a discussão. Então a bibliografia documenta evidência para lombalgia, para epicondilite, para ombro congelado, para artrose em diferentes doses com diferentes modelos experimentais, o que levou a gente a um modelo experimental muito interessante em DOMS, em uma ultramaratona,
simulada. A gente fez inicialmente uma ultramaratona só com onda de choque, depois a gente fez uma simulada para fazer onda de choque e laser, e um protocolo de agachamento, que é um protocolo bastante interessante, um protocolo que foi desenvolvido no INSEP. INSEP é um centro de treinamento na França, e por que citá-lo? Porque o INSEP foi o local onde começou, e até hoje tem maior número de publicação, não só da crioterapia, mas do resfriamento de corpo inteiro em câmara hipergelada. Então, eles começaram a estudar vários protocolos de indução de DOMS exatamente para tratar DOMS. Então, eu peguei esse protocolo e fiz onda de choque e laser. Além de testar a melhora da dor, apliquei alguns testes físicos e nós conseguimos fazer a coleta da bioquímica, mais do que a bioquímica simples, da proteômica dos atletas e dos voluntários que se submeteram a isso. Então, nesse momento, na verdade, o que a gente está esperando é a liberação da Universidade Federal para processar isso, mas foi um momento bastante interessante para a gente comparar os dois métodos, e enquanto dor é um protocolo bastante interessante. Então, trazendo a documentação para dor miofacial, e é uma documentação que nos inspirou a tratar DOMS dessa forma, documentação a qual a literatura não tinha trazido nenhum motivo, então, nenhum experimento, e nos motivou exatamente a pesquisar isso, volto a dizer, pela teoria hipoenergética e pela analogia entre e outra característica fisiopatológica das duas doenças. Alguns detalhes sobre outras evidências bibliográficas. Então, a gente trouxe alguma coisa, principalmente a relação na prática diária, no tratamento pré-tratamento de onda de choque e do tratamento combinado laser e onda de choque, não só no tratamento prévio, mas nos pacientes que sejam refratários à onda de choque, ou porque são refratários por motivo idiopático, ou basicamente porque a sessão não consegue progredir com energia por muita dor ao paciente. Volto a dizer, não sou fisiatra, apesar de sim fazer ambas as técnicas, trabalho muito com dor, mas atendo um número muito grande de pacientes com DOMS e acabam vindo pacientes com dor miofacial, porque isso, num primeiro momento, é confuso. Se é confuso para o colega, como foi citado pela aula do professor, nossa primeira aula, é confuso para quem caminha. Então, é muito difícil eu progredir a energia, então passou a ser terapeuticamente mais um recurso no dia a dia, então passou a ser muito interessante com base bibliográfica. O período de teste e estudo continua, então apesar de toda essa bibliografia, eu trouxe uma foto da implementação do equipamento na clínica, então nós continuamos com esse período de teste e estudo, e queria deixar alguma coisa como take home message, não só para as pessoas mais novas que estão assistindo. Eu fico muito contente, alguns alunos vieram e é uma discussão muito interessante, é legal motivar alunos de todos os níveis para essa pergunta, mas lembrar que sim, é coerente com a literatura para melhora de dor, é coerente com a literatura com a facilidade de aplicação e não parece interferir negativamente na resposta inflamatória, e aí eu estou trazendo a resposta inflamatória como resposta inflamatória benéfica a vários processos fisiológicos induzidos, por exemplo, pelo exercício, do qual é a minha área de interesse maior, tanto na prática clínica quanto na prática de pesquisa. O aspecto prático, indubitavelmente, na minha prática clínica, é muito mais fácil de utilizar do que tratamento por onda de choque e do que agulhamento. Sem a menor dúvida, é muito mais fácil a sua utilização. E a avaliação bioquímica, apesar de sim, outros modelos já trazem essa avaliação bioquímica, ela ainda está em andamento, não só na minha pesquisa, mas no mundo. Então eu queria trazer um pouquinho dessa pesquisa em andamento e da minha experiência, agora já
de quase um ano sobre o uso concomitante das duas técnicas e pesquisa com laser para não só apresentar, mas para colocar nesse público bastante seleto as minhas dúvidas como ortopedista num fórum de fisiatras. Vai ser um prazer discutir com todos. Deixo mais uma vez o meu agradecimento pessoal para estar falando nesse grupo tão seleto e ter a chance de dividir a minha dúvida com todos vocês. E muito obrigado mais uma vez. Me coloco aberto para as perguntas. Obrigada, Dr. Roberto Naon, pela sua excelente palestra. E gostaria de saber se tem alguém no grupo que queira fazer alguma pergunta para nós iniciarmos um debate. Eu acho que fizeram no vídeo, Patrícia. Eu acho que no chat, quer dizer. Né? No chat tem duas perguntas no chat, enquanto as pessoas pensam um pouco, porque a palestra do Dr. Roberto trouxe coisas novas, né? Acho que as pessoas ainda estão assimilando toda essa informação. Tem duas perguntas no chat, da Marisa, tá? Ela fez uma pergunta para o Sandro, se você tem experiência em usar corticoide ao invés de lidocaína para ponto de gatilho, e se sim, dose única ou mais doses com intervalo de uma semana. Ou se você não faz uso do corticoide. Bom, o corticoide, né, a gente abordou de maneira mais breve, até pelo tempo, mas ele ainda é controverso quando a gente fala especificamente de dor miofacial, né? A ação dele em dor miofacial ainda é controversa. Na prática clínica, acaba se utilizando. Eu utilizo, acredito que muitos colegas aqui também utilizem. Agora, o que em termos de usar corticoides para o ponto gatilho, não. Isso não vi descrição na literatura e não faço, né? Nunca vi descrição na literatura, né? O que se usa no ponto gatilho, algumas escolas fazem agulhamento seco e algumas escolas usam, como é a minha escola que foi da UFRJ, hoje eu sou professor da UFRJ, mas eu fiz a minha formação em fisiatria também da UFRJ. A minha escola foi de agulhamento com lidocaína a 1%, utilizando nesses pontos gatilhos. Então, é importante saber que o efeito de desativação do ponto gatilho, quando a gente usa essa técnica, não é particularmente da lidocaína. A lidocaína é um veículo que é utilizado como um anestésico para o procedimento não incomodar tanto, que pode ser utilizado. Eu sei que correntes de São Paulo não usam, né? A USP, muitos colegas da USP não utilizam a lidocaína, mas o efeito de desativação é uma desativação mecânica. Você vai no ponto gatilho, em leque desativa, tanto que pode ser feito agulhamento a seco, né? Quando eu vou no paraespinhoso, aí sim eu acho interessante o uso da lidocaína, mas também tem uma corrente de médicos que usam agulhamento a seco no paraespinhoso. Então, só para destacar que a desativação não é por efeito do anestésico, e sim por uma liberação de agulhamento, muitas vezes em leque, naquele ponto gatilho, desfazendo a banda tensa do músculo, né? Obrigada, doutor Sandro. Doutora Lívia, tem mais uma pergunta da Marisa. Ela quer saber a sua opinião sobre a intervenção do médico fisiatra na reabilitação pulmonar na forma prática, de maneira prática. É Marisa, né? Marisa. Olha só, você pode ter uma equipe com fisioterapeuta, pneumologista, trabalhando muito bem o paciente pneumopata. Qual seria a diferença de ter um fisiatra nessa equipe? A diferença seria que você teria uma abordagem maior, a gente não trabalharia só a mecânica do pulmão, mas muito mais teria uma atenção maior para a qualidade de vida, a possibilidade desse sujeito retornar ao trabalho, ver a questão de independência em atividade de vida diária. Eu acho que a entrada de um fisiatra, ele abre
a terapia é muito além do pulmão. Ele vê esse sujeito onde ele mora, a ecologia, como é que é a família. Você pode viver, se você tiver o pneumologista e o fisioterapeuta, dá para trabalhar. Só que eu acho que o fisiatra vai ter esse viés para a inserção social, não só para a recuperação do pulmão. Eu acho que essa é uma diferença que faz diferença. Tá? Espero ter respondido. Obrigada, professora Lívia. Bem, agora, doutor Roberto, vamos às perguntas. A Natália Mourão, ela pergunta, ela quer saber um pouco mais sobre a diferença da energia do laser, especialmente entre 10 e 30 watts. Doutora Natália, bom, vamos lá. Eu fiz um pouco dessa pesquisa em relação ao de 10, o de 20 e o de 30. A relação que eu passei é bem documentada. Isso quer dizer, quando eu vou aumentando a energia, eu vou diminuindo o tempo terapêutico, tá? Mas a partir de 12 watts, eu tenho pouco tratamento em relação à profundidade que eu posso adquirir. Então, eu tenho pouca justificativa na literatura acima de 12 watts. O que se discute se eu tenho pouca justificativa na literatura, porque a maioria dos lasers de alta potência ia até 12 watts, ou se eu tenho pouca justificativa na literatura, que realmente eu não tenho nada documentado além disso. Bom, os protocolos documentados não passam de 18 watts. Então, os aparelhos de 20 a 30, sob o ponto de vista de mercado, é uma boa ideia ter, porque o aparelho, como um aparelho de ar-condicionado, vai perdendo potência. Se você tem um aparelho de mais watts, quando ele vai quebrando, ele dura por mais tempo. Mas os protocolos com evidência científica não se justificam entre 20 e 30. Entre 10 e 20, a diferença vai ser de tempo e de penetração. E tem literatura para doenças específicas até 18, que eu tenha visto. Tá? O ato de eu ter visto não quer dizer que são todos, mas que eu tenha investigado, inclusive o que eu adquiri, e aí eu posso falar que eu adquiri baseado também nessa pesquisa, foi de 20. Obrigada. Tem mais algumas perguntas. O Rafael, ele gostaria de saber se o laser gera dor durante a aplicação e quais as contraindicações para o uso. Vamos lá. Eu estou falando de uma maneira bastante simplista, são as mesmas de onda de choque, porque toda a preocupação em eu estou causando uma estimulação. Essa estimulação, por exemplo, em tumor não deve ser feita. Então, para toda a visão geral para a onda de choque, serve o laser. O que mais? A preocupação com queimadura é a maior preocupação com laser. Um tempo bastante pequeno de laser de alta potência causa queimadura. Então, onde eu tenho hematoma, por exemplo, onde eu tenho um sinal hiperpigmentado, onde eu tenho vaso, principalmente veias calibrosas ou com estase venosa. Tudo isso, até existe terapia como fazer para laser, mas laser de alta potência para relaxamento muscular, por exemplo, não pode fazer. Inclusive, está recomendado a utilização de ultrassom para garantir que embaixo de uma lesão muscular não tem uma ruptura ou qualquer outra lesão. Então, essa associação para essas contraindicações deve ser feita. Então, a associação do ultrassom portátil, basicamente, não para dar laudo, mas para identificar alguma lesão, é mandatória. O laser pode causar dor se ele passa por cima de algum nervo. Então, ele pode causar dor irradiada. Estou trazendo mais uma vez a analogia à onda de choque, porque, mais uma vez, o nervo só enxerga a energia. Então, se eu estou descarregando energia, ele pode causar essa dor, mas ele não deve causar isso. Tá? Eu não estou dizendo do laser usado como tratamento para lesão nervosa ou neural, aí é um outro tipo de energia. Então, se eu estou botando energia para, mais uma vez, para mialgia, eu não devo passar
por cima de nervo, isso vai causar dor e é considerado um erro de técnica. Aí cabe uma discussão sobre o uso do braço robótico versus o uso do aplicador manual. Qual é a grande vantagem do uso do braço robótico? Ele consegue descarregar mais energia porque ele não para. O computador, o robô, é mais rápido e mais preciso do que a mão humana. Eu sou cirurgião e não tenho nenhum problema de dizer que um robô tem uma mão mais precisa do que a minha. Por outro lado, o robô não tem a capacidade de evitar nervo, artéria e veia com a precisão que nós temos. Então, para qualquer território onde eu tenha esse risco, eu prefiro e uso a pistola manual, o aplicador manual. E para isso eu uso uma carga muito menor. Então, eu uso no máximo 10 joules por centímetro quadrado. Tá? Apesar de ter descrito a possibilidade para usar mais. Obrigada. Temos mais algumas perguntas. O Marcos gostaria de saber se o laser é feito concomitante com a terapia de onda de choques e se existem esses protocolos. Sim, existem. Eu tive a oportunidade de discutir com um colega meses atrás pela Sociedade Brasileira de Ondas de Choque do Chile. É um colega que eu pesquisei que no mundo tem mais experiência nisso. Então, sim, existem alguns protocolos, são vários, a cada doença um protocolo específico. De uma maneira geral, foi isso que eu coloquei na apresentação, é extremamente útil no início da terapêutica, principalmente no paciente que não tolera onda de choque pela dor ou que eu tenho dificuldade em progredir, mas existem protocolos concomitantes. Porque eu tenho que entender que eu estou descarregando energia e eu tenho que entender que não são energias iguais. Desculpem eu chamar energias de diferentes, só existe uma energia, mas sim, não são energias iguais. Eu tenho uma capacidade maior em tecidos vascularizados de absorção dessa energia pelo laser. Eu tenho uma capacidade muito maior de modificação do tecido ósseo e do tendão pela onda de choque, pelo menos do que é conhecido hoje em dia. Mas o que eu tenho que entender é que eu tenho que somar as duas energias, porque a energia demais causa lesão celular. Tá? Então, os efeitos colaterais estão somando energia. Então, de uma maneira muito simplista, o que eu tenho é o máximo de energia que eu vou dar para um tratamento e eu tenho a capacidade de dividir o tratamento com um método ou outro método. Obrigada. Dr. Cláudio Simplício pergunta: lesões musculares, quando associar as ondas de choque e laser? Então, Dr. Cláudio, a minha experiência hoje é na fase aguda. Eu estou fazendo mais laser do que onda de choque pela facilidade de aplicação. Como eu tenho os dois, e absolutamente eu tenho os dois no consultório, é muito mais fácil eu fazer o laser do que a onda de choque. Eu faço tudo para evitar o uso de anti-inflamatório, principalmente até o terceiro dia da injúria. Então, até o terceiro dia eu faço tudo para evitar o anti-inflamatório. Eu tinha dificuldade de utilização do mio-relaxante no comitê, porque ele atrapalha muito a performance. Hoje em dia eu ainda tenho um grande número de atletas de ponta, mas menos do que eu tinha, obviamente, há meses atrás. O que a gente não pode fazer, a literatura fortemente contraindica, em hematoma. Tá? Então, eu continuo mantendo o protocolo mais conservador e não uso. Então, em rupturas, lesões agudas com hematoma, eu ou uso tratamento tradicional ou uso onda de choque. Eu não uso de forma nenhuma com chance de hematoma laser. Em relação ao hematoma, a gente tem que lembrar que também, dependendo do volume, também dependendo da região, é contraindicado onda de choque. Então, nada contra a gente usar tratamentos normais, mas onde eu contraindico em qualquer possibilidade de hematoma, o laser. Obrigada. A doutora Pérola
pergunta qual a influência do comprimento de onda na profundidade de penetração no tecido. Doutora Pérola, indo da física mais simples para absorção no tecido. Sempre, quanto maior a frequência, menor a absorção. Sempre. Isso é um princípio físico, ela tende a dissipar mais. Mas o range de tratamento no ser humano, ele é bem mais estreito. A diferença dos 2 slides que eu coloquei é o que a gente vê no dia a dia, na maioria dos livros, e quando a gente entra em engenharia biomédica para pesquisar esses ranges. Tem um pouco de discussão de 830 a 1260, mas esse é o range total para todas as fábricas e todos os usos em ser humano que eu tenha visto. Mas, de uma maneira geral, a resposta objetiva seria quanto é maior a onda, maior a profundidade, mas não necessariamente maior a onda, maior o efeito no tecido que a gente quer ter. A maioria dos aparelhos tem uma única onda, um único comprimento de onda. Então, o que a gente acaba manipulando é a energia que a gente dá. Então, passa a ser energia vezes tempo, pulsátil ou contínuo. O pulsátil tende, quanto mais profundo a gente quer ter, mais pulsátil tem que ser a onda, porque menos vai esquentar no tecido. Alguém tem mais alguma pergunta? Sandro, Lívia. Doutor Roberto, uma questão minha. Paciente com neuropatia, porque o senhor falou muito dos atletas, a experiência que o senhor tem nos atletas, mas se a gente transpor isso para um paciente que não seja atleta e que tem uma neuropatia, digamos uma neuropatia diabética, ele pode ser utilizado? Então, falo claramente que não é a minha vivência. Falei e não sou fisiatra, eu sou ortopedista, então a minha vivência é em lesões musculares. Sim, existem protocolos descritos para laser de alta potência e neuropatia. Tá? Então, eu não vou poder falar da vivência, posso falar da literatura. Sim, existe documentação para isso. Não é a minha vivência. Mas não tem, assim, que o senhor tenha conhecimento de alguma contraindicação do uso? Não. Tá bem, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bem, eu acho que não temos mais nenhuma aqui no chat e ninguém se manifestou. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Queria agradecer especialmente a presença do nosso presidente da Academia Brasileira de Reabilitação, professor Hilton Có, e a todos os outros participantes que estão conosco até essa hora, né, numa terça-feira. Agradecer aos nossos palestrantes, Dr. Roberto, que se dispôs a participar aqui conosco, e informar que deveremos ter uma outra web daqui a uns 2 meses e meio, 3 meses e meio, e que contamos com a presença e colaboração de todos os fisiatras. E vamos incentivar, conforme a professora Lívia mesma disse, vamos incentivar a fisiatria, né, levantar a fisiatria aqui no Rio de Janeiro, certo? Conto com a colaboração de todos vocês. Mais uma vez, obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, parabéns a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.